Hoje nós vamos ler no Evangelho de Lucas, capítulo 15, de 11 a 24, a conhecida parábola do filho pródigo. E vamos entender nessa parábola a expressão do amor. E diz assim: Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos, o mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou com seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados meu pai tem comida de sobra, eu aqui morrendo de fome? Eu porei a caminho e voltarei ao meu pai e direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus empregados. A seguir levantou-se e foi para seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho, abraçou e beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel no seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem. Vamos fazer uma festa e alegrar, por este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Eu não vou ler a parábola toda, porque no contexto a gente vai falando aqui, mas essa parábola eu tenho visto muitas boas abordagens diferentes que gostam de dar uma função até negativista, né, do ângulo muito do filho, né, da atitude do filho. E eu hoje vou focar bastante na atitude do pai. Por exemplo, eles comparam muito a pessoa que saiu da sua denominação, que voltou, e por aí vai, né? Pessoa que, e às vezes não é nem deixou Jesus, deixou a igreja, a denominação dela. E as pessoas têm muito que a pessoa sai da igreja que frequenta e vai para outra, ou que ela se afastou de Deus. Ninguém fica olhando a vida, o que a pessoa está fazendo, apenas o fato de ela ter saído, né? Só isso não justifica. Mas ficam. Quando essa pessoa passa por dificuldade, associa ao pecado, que quem sai da casa do pai e vai ter castigado, toda coisa assim, eu já vi muito dessas coisas, né? E não é esse o nosso tema, nós vamos falar hoje, abordar sobre a ótica do amor. Então, vou começar analisando a parábola, né? Por que uma parábola? Isso aqui não é um texto que foi um acontecimento de Jesus. É uma parábola, a metodologia que Jesus usava para ensinar os seus discípulos numa linguagem que, segundo ele disse mais tarde, para perguntar: por que eu ensino por parábola? Ele falou: que tem coisa que não é revelado para os outros, é para vocês entenderem. Porque quem estava do lado dele conseguia entender o que ele estava falando, justamente por isso, pela forma, a metodologia de ensino de Jesus. E essa parábola diz assim, que eles estavam todos na casa, família, vivendo normal, uma vida normal. De repente, um filho começava, imagina que à noite começava a pensar, e vou embora, porque aqui meu pai é assim, a casa do meu pai tem essa regra, eu quero viver outra vida, e assim por diante, criando situações e ideias, e até criou sua visão de vida, e um dia chegou para o pai, criou coragem, chegou: pai, é o seguinte, me dá minha herança, somos 2 filhos, eu sou mais novo, eu quero ir embora, quero ter minha vida, quero viver do meu jeito, tal, e certamente, muito respeitosamente, que a cultura daquela época, Jesus mostrava uma cultura de gente muito respeitosa com os pais, né? E falou: pai, eu queria ter essa oportunidade, tal, de fazer. Então, o pai atendeu o seu desejo, né? Mas certamente o pai conhecia o filho, e talvez ele até sabia o que poderia acontecer. A grande possibilidade, porque naquela época, um filho que queria sair debaixo da autoridade do pai, de viver sua vida sozinho, era uma coisa bastante agressiva para a cultura da época, né?
Então, certamente, o pai já sabia que ele queria levar uma vida mais devassa, uma vida mais sem limites, né? E aí o pai pegou, então tá bom, fez a divisão dos bens entre os filhos, né? Vendeu gado, vendeu cereais que teria nos seus depósitos, tal, separou propriedade, talvez tá, filho, leva, vai embora, você. Pegou e entregou para ele a metade do que tinha. E enquanto isso, o filho mais novo saiu, o outro mais velho continuou com ele trabalhando, cuidando dele, ia buscar lenha no mato, né? Vida de sítio, né? Que tava, pelo que eu entendi, que era uma vida do interior, né? Talvez, como não tinha água encanada, trazia água, arrumava os animais, aquele trabalho todo dia, naquela vida, levando as coisas, né? E trabalhando com o pai, né? Enquanto isso, o outro filho que saiu, um estava ali cuidando, levantava de madrugada, e o outro lá na festança, e dinheiro, e festa, e andança por lá, né? Vivendo aquela vida sem limites, e um trabalhando aqui do lado do pai, não teve nenhum gasto financeiro com ele, muito pelo contrário, estava ajudando o pai a recuperar aquilo que tinha dado para o outro filho, e o outro lá queimando o dinheiro, né? Estou construindo bem essa parábola para você entender o que significa, o significado onde nós queremos chegar, tá? E aí, onde aquele outro estava, né? O filho que saiu de casa, então, de repente, começou a acabar o dinheiro. Claro que aqui não entra no detalhe quanto tempo, mas começou a acabar o dinheiro, né? E por isso que eles chamam de pródigo. As pessoas não sabem o que significa essa palavra pródigo. Pródigo é aquele que sai, que tem um patrimônio e volta o dinheiro e volta para trás, independente do tamanho do patrimônio. Tem rico que é pródigo e tem pobre que é próspero. Porque o próspero, o pródigo é antônimo, é o contrário de próspero. Pródigo é quem tem alguma coisa e perde uma parte dela, e próspero é aquele que tem alguma coisa e ganha mais um pouco com ela, independente de ser rico ou pobre, tá certo? Então, por isso que se chama pródigo. E aí houve uma grande crise nessa região, e aqui eu quero pegar um pouquinho que a crise é um momento de lições, de aprendermos as coisas. Então é um bom momento, nós estamos vivendo um momento assim, que muitas coisas novas têm aprendido, nós temos chegado, mas a crise nos traz para a casa do Pai na marra, porque é nessa hora, quando a coisa aperta, que nós nos achegamos a Deus de uma maneira mais efusiva, de uma maneira mais intensa, nós estamos à proximidade, porque a gente vê nossas forças indo embora, né? Quando a gente vê que a crise chegou. A crise é um momento de lições, é um momento de aprender. E de que acabou o dinheiro, né? Porque a vida longe da casa do pai é uma vida sustentada muito no dinheiro, né? Você sustenta, você tem seu próprio sustento, né? E como acabou o dinheiro, o que ele foi fazer? Começou a procurar emprego. Começou a procurar um emprego, achou um emprego a cuidar de porcos. E como não conseguia, não era suficiente, você veja, um cara que saiu, que fazia festa com os amigos, ela diz em outro texto, que vivia sua vidona lá, de repente não tinha o que comer. E aí, nesse extremo da crise, ele comia as coisas que eram dadas para os porcos. E nesse momento ele lembrou da casa do pai. Arrependido e humilhado, ele até ensaiou o que ele ia dizer para o pai. Ele falou, poxa, meu pai tem gente empregada lá que vive melhor que isso aqui, eu quero ser empregado dele. Melhor que ser empregado daqui, que não tenho o que comer. Meu pai, pelo menos lá, eu vou viver conforme os empregados dele, né? E aí, o mais interessante é que pai é pai não é patrão. E aí já está uma grande diferença do que é o amor de um pai. Né? O amor do pai, o amor de Deus. Pai é pai, não é patrão. Quando ele ia voltando de longe, ele viu o filho, já se alegrou. Né? Ele viu o filho voltando e já preparou uma festa para recebê-lo, né? Porque ele estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado.
demonstrar, uma forma de mostrar a sua alegria de receber aquele filho de volta. Já o filho que ficou, falou, poxa, pai, agora eu me lasquei aqui, trabalhando, puxando água, lenha, carro, trabalhando na lavoura, no sítio, né? Cuidando, esquentando água, lavando seus pés, fazendo uma série de coisas, ajudando o senhor. Todo dia levantava de madrugada à noite aqui. O senhor nunca me deu um leitãozinho, um bezerrinho para chamar meus amigos de perto aqui e fazer a festa com eles. E esse camarada arrebentou com a sua propriedade, levou metade da coisa, moeu com a mulherada, e o senhor vai fazer festa para ele. Nós vamos ver mais para frente o que significa isso. Falou, derreteu o dinheiro em farra. E o pai disse, você sempre esteve comigo. Você curtiu, pai. E o pai curtiu você. Mas esse estava perdido e foi achado. Por isso eu vou festejar a sua volta. Não se preocupe, filho. As coisas tudo vão andar. E aí, o título provocante um pouco que eu coloquei hoje, né? O que significa ser amado por Deus? Porque eu vejo, às vezes, pessoas cantam, me ama, e canta, e ora, e fala. Mas se você for perguntar para elas assim, o que significa ser amado por Deus? Vai dizer um monte de coisa que às vezes não diz nada. E se perguntar para mim, às vezes eu também não vou conseguir dizer. Porque isso é tão fora, às vezes, da nossa cabeça, que é difícil a gente compreender. Então, hoje, eu peguei alguns pontinhos, mas muito de nada, para a gente começar a entender isso. Porque vocês acharam que eu ia dizer que eu sabia. Não, não sei, não. A gente pode dizer, mas... Gente, eu quero que vocês entendam uma coisa no mundo espiritual, quando se trata de Deus. A nossa cabeça não consegue pensar além dos limites humanos. A gente consegue ser um pouquinho, mas não consegue chegar a um ponto de aprender a extensão das coisas de fé, de Deus, do poder de Deus, da presença de Deus. Só de falar para você que Deus está em todo lugar, o que você pensa que Deus é? Como é que a gente pensa? Então, às vezes é difícil explicar isso numa linguagem comum, mas a nossa fé sente isso. Nós, pela fé, sentimos, pela fé, sabemos. Nós não conseguimos racionalizar como humano, tá? Mas a nossa fé, pela fé, nós sentimos. Então, se nós olharmos aqui, como sentir o amor de Deus como Pai? Como que a gente vai aprender isso, então? Né? Primeira coisa, vamos ver alguns pontos, né? Vamos construir um raciocínio. O Pai, muitas vezes, permite nossas cabeçadas. O Pai, Deus. E nesse caso, o Pai, eu creio aí, é uma ilação minha, uma maneira que o pai, conhecendo os filhos que a gente conhece, sabe? Ó, eu vou sair, vou pegar esse dinheiro. Você sabe que tem filho que vai se dar bem, tem filho que não vai se dar bem. A possibilidade de não se dar bem. Então, naquela época, já consigo imaginar que o pai imaginou que ele, pô, esse menino vai fazer festa, vai acabar com esse dinheiro. Mas deixa eu ensinar ele isso. Eu digo que ele gastou a metade da fortuna, talvez, ou do recurso que ele tinha, para dar uma lição no filho, para o filho ter a lição que precisava. Para o filho chegar no ponto de humilhação e de arrependimento que precisava. Então, aí começa a aparecer o que é o amor de Deus. Porque aqui se fala de uma parábola, não fala de um acontecimento real, né? Deus também permite que erramos. Sabe? Deus permite. Tem a vontade permissiva de Deus que deixa que nós dê as nossas cabeçadas, que nós erramos, né? Mas uma coisa nós temos que saber, nós podemos errar, mas nós vamos viver as consequências dos nossos erros. Deus permite tal pai corrigir um filho. Permite porque ele ama. E viver as consequências, porque você veja, eu costumo dizer sempre, quem convive comigo, quem me ouve sabe disso, né? Que nós, assim, ó, a gente, o meio evangélico no geral, eles pensam o seguinte, e o cristianismo, assim, a gente erra, culpa o diabo e quer que Deus resolva. Mas Deus resolve, mas Deus não te livra. Deus normalmente não nos livra das consequências dos nossos erros. Como assim? Não livra das consequências? Eu vou
Vou citar um exemplo antigo, que sempre tem que procurar na internet, tem esse exemplo, mas eu vou usar o mesmo, que é o caso da pessoa que conhecia Deus, saiu igual essa menina aqui, pegou dinheiro e saiu para a noite, e contraiu AIDS. Amanhã ele volta, se arrepende, pede perdão a Deus. Então, o que vai acontecer? O perdão do pecado deles, Deus perdoa, mas a AIDS, Deus não tem a obrigação de curá-la, porque ele se arrependeu, tá certo? É consequência do pecado dele, consequência da desobediência dele. Então, não estou dizendo que vai ter que viver isso, que Deus nunca, não estou dizendo isso, mas Deus pode dizer, não, isso é a consequência. O perdão tem relação à alma, o perdão tem uma visão diferente. A consequência do pecado é outra coisa, tá? Não tem a ver com o perdão, não é a cura completa, né? Ela cura a alma. Porque eu vou falar aqui algumas coisas que talvez você vai entender melhor isso. Outra coisa, o amor do pai não está ligado a coisas materiais. O pai ali não se preocupou com a metade da herança que ele teve que investir no futuro do filho para ele ter a lição. O amor do filho amor pelo filho é mais importante que qualquer valor financeiro. Deus nos ama da mesma forma. E aqui eu vou dizer para você, preste bem atenção numa coisa. Um Deus eterno nunca, mas nunca se preocupa ou gasta seu tempo com coisas materiais. Deus eterno está vinculado a coisas eternas. Aí você pergunta, mas eu não sou eterno. Né? Por que Deus se preocupa comigo? Porque dentro de nós há uma porção dele, chamada espírito. Nós somos compostos de corpo, alma e espírito. Né? Então Deus criou o homem do barro, soprou nele e criou dele alma vivente. Tá certo? Deus criou o homem do pó da terra, né? Criou o homem do pó da terra, soprou nele o espírito de vida e fez dele alma vivente. Então, o espírito é eterno. E é essa porção que nós recebemos o amor de Deus. Porque nós somos finitos. Nós somos como a nossa vida é um sopro. Então, um Deus eterno, ele não está cuidando das coisas materiais, ele nos ama, porque você é parte, porque ele habita em nós. Porque o que é um novo nascimento? É Deus renascendo no seu espírito, dentro de nós, a nossa parte espiritual. A gente fala no nosso coração físico como é uma simbologia desse ambiente que Deus habita, que é a maneira mais fácil da gente se expressar. Né? Então, ele nos ama porque em nós há um espírito eterno que provém dele. Hebreus fala, Deus gera espíritos, né? A Bíblia fala que nós somos gerados nele. Que traduzindo de uma maneira simples, assim, cada vez que uma criança nasce, cada vez que uma criança nasce, há um sopro de Deus na vida dela, colocando nela uma porção de Deus nela, que é o Espírito. Por onde Deus nos ama, por onde Deus comunica conosco, por onde Deus... Porque aí as pessoas, esses dias eu estava ouvindo um ensino, me achei muito fantástico sobre isso, e queria compartilhar com vocês. O pessoal perguntou por que Deus não perdoou o diabo lá quando eles se rebelaram e estava tudo certo? Vou abrir um parênteses aqui. Aí, presta atenção nisso que é muito interessante. Eu achei fantástico, quando eu já sabia disso, mas a expressão foi muito clara. Aí, há uma coisa muito interessante, não na questão do perdão do diabo, porque quando o diabo pecou, ele era anjo, ele estava em estado eterno.
No estado eterno, não existe perdão. Existe perdão no estado material. Nós aqui. No estado eterno, pecado em estado eterno é pecado eterno. Por isso que enquanto você tiver o fôlego de vida nesse corpo, presta atenção que lindo isso. Quando você tem o fôlego de vida nesse corpo, o corpo é uma maneira, é uma válvula de escape. Você pode pecar aqui, que aqui há perdão. No momento que o seu espírito sair do seu corpo, acabou. No momento que o espírito sai com o estado eterno, sem ter o corpo, não existe mais perdão. Aí vão embora todas as doutrinas pós-morte, de que fazem, vai embora. Não existe. Não existe perdão depois que o espírito sai do corpo, porque já está em estado eterno. Então, nesse caso, que nós voltando aqui, Deus não fica olhando, fazendo contas. Tem pessoas que se acham mais amadas por Deus, porque ele faz isso ou daquilo, faz assim. Deus não está nem aí para isso, gente. O relacionamento dele conosco é muito mais profundo. Não está ligado a coisas materiais, né? E aí, a gente vê que o amor do pai também... Eu vou voltar nesse assunto ainda mais para frente. É que esse assunto é muito extenso, então você tem que ir organizando as ideias, você vai guardando os conceitos, a gente vai fechar lá no final, tá certo? O amor do pai não permite ser justiceiro nem vingativo. Aquela heresia que fala de um Deus, você pecou, você vai se lascar, tá pagando pelo seu pecado, né? E eu ainda digo que tem aquelas pessoas, os mandingueiros do cristianismo, que tentam usar Deus para se vingar, dizendo assim, vai se ver com a justiça de Deus. Gente, que besteira. Deus agora é vingança, é um instrumento de vingança do homem em cima de outro homem. Tenha santa paciência, né? Será que as pessoas não... Deus vai fazer justiça, né? A justiça de Deus existe, mas não para vingar você, para vingar os nossos problemas, para resolver nossos problemas. A justiça de Deus é para outra coisa. Sabe? Tem gente que quer usar Deus. Vai lá, meu filho, vai lá, depois vai se ver com Deus, vai se ver. Talvez esse filho, outro, já vai lá, depois você vai se lascar, você vai ver com meu pai. Vai voltar aqui, vai se quebrar e vai voltar. Então o filho talvez pensava assim, mas o pai não. Você, como cristão, tem que ter pensamento do pai, não do filho. Você tem que ser, quando nós somos agentes do amor de Deus, esse amor que tem que nos mudar. Ser amado por Deus é isso. Esse amor tem que chegar até nós e nós, então, transbordar esse amor para as outras pessoas. Não usar o jeitão do filho. Falou, poxa, esse cara ficou lá se debandando em tudo e agora ele volta e você vai fazer uma festa para ele. Tem muita gente que se diz cristão que age assim. Isso não é ser amado por Deus e nem transbordar o amor de Deus. Né? O amor do pai não é divisível. Certamente, o pai sofreu com a ausência, né? Mas o amor do pai não dividiu junto com os bens. Os bens foram, mas o amor do pai continuou grande. O amor, o parâmetro de amor e justiça de Deus não é parâmetro humano, já falamos. São raciocínios eternos, que ele raciocina em função do espírito, não da carne, não das nossas atitudes, dos nossos erros, dos nossos problemas. Ele raciocina em função eternas, em atitudes eternas, né? E agora o mais importante disso aqui, gente. O amor do Pai, o amor de Deus não é influenciado pelos seus méritos. Qualquer coisa que Deus faça por nós é pelos méritos de um só, de Cristo na cruz que nos perdoou, que morreu para nos dar o perdão. Então, nenhum filho é melhor que o outro. Aí aquele crente, aquele católico que vai sempre na igreja, ou seja, cristão, idiota, acha que aquela pessoa está lá na sarjeta, Deus ama menos ele porque ele não vai na igreja, ele vai. Pois olha, essa hipocrisia toda, talvez Deus possa mais sentir o amor de Deus que um hipócrita desses. Deus não ama mais ninguém, um mais que o outro, porque você faz alguma coisa ou deixa de fazer. Ele ama porque você é filho dele. Ele te ama, você sente amado porque ele
colocou uma porção dele dentro de você, dentro de mim. Por isso que ele nos ama. Simples assim. Nada, absolutamente nada que você possa fazer vai fazer Deus amar você mais que qualquer outra pessoa, ou menos. Não vai. Seus méritos pessoais, nossos méritos pessoais, não faz diferença nessa balança. Não há nada que nós podemos fazer. Na contabilidade do pai não tem débito nem crédito, não é cartão de crédito que você está vou na igreja lá e vou depositando meu cartão. Eu faço oração de madrugada, isso melhora o relacionamento com Deus, melhora o aprendizado, melhora nosso relacionamento de nós para Deus, e não de Deus para nós, porque ele vai ser o mesmo. A Bíblia fala, Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Você não viu isso muitas vezes? Então, por que a gente acha que vai mudar, vai melhorar Deus? Porque você está fazendo algo melhor que o outro. Quando o filho voltou e falou, pai, eu quebrei, moí todo o dinheiro, tudo que o senhor me deu, acabei com tudo, não virou nada e tal, e agora eu estou aqui, eu quero ser empregado. Eu falei, não, filho, para. Nada disso. Eu não tenho um caderno de haver. Eu lembro que meu pai tinha lá para controlar os empregados do sítio, lá tinha lá quanto ele tinha de haver e quanto ele tinha de débito, né? Ia somando, o cara dava uma hora para comprar no armazém e tal, ia lá, né? Então, débito e crédito, quanto você vai receber e quanto você gastou e tal. Igual a conta do cartão de crédito, a conta no banco, né? Ó, depositou e sacou. Falou, filho, na minha contabilidade não tem débito. Você não tem débito nenhum. O meu amor não faz diferença. Não tem sinal de mais no que você faz de bom e nem de menos no que você faz de ruim. Aí vem o outro filho, fala, pai, mas eu fiquei aqui, eu trabalhei, eu fui na igreja, eu estava lá, eu orava tantas vezes, eu fazia isso, eu jejuava. Falou, para. Na minha conta não tem maisinho disso aí também. A minha conta é feita na conta do amor, não é na contabilidade do mais do menos. Teu mérito, tem nada a ver. O demérito, o outro, não tem nada a ver. Eu amo. Dentro deles há um espírito, dentro de cada um de nós. Talvez você está achando, olha, meu negócio está indo mal, minha vida, meu emprego, minhas coisas estão indo mal porque eu fiz isso, deixei de fazer aquilo. Deus está em você. Ele ama você porque ele mora em você. Você queira ou não, tenha mérito ou não tenha. Não tem débito e não tem crédito. Talvez o pai chamou os dois e falou, esses dois são meus filhos. Vocês são sangue do meu sangue. Eu amo você, independente do que você fez ou do que você deixou de fazer. Do certo que você fizer, do errado que você fez. Eu amo. O amor de pai não faz essa divisão. O amor de Deus é eterno. Esse amor não tem padrões humanos. Não estrague Deus. Não diminua Deus querendo trazer ele com atitudes humanas. Tem gente que piora a Deus de tal forma, querendo que ser pior do que nós. Querendo que Deus tenha ações e atitudes pior do que as nossas como seres humanos. Não faz isso. Deus, ele é amor. O amor, em qualquer circunstância, ele não é transmitido por palavras. Seja onde for, aqui no nosso meio, você não fala, você não adianta o marido falar para a esposa para o marido, namorado para namorado, noivo para noivo, dizer assim, eu te amo. O amor, ele é contagiado por atitudes, não por palavras. E aquele pai em atitude mostrou, vamos fazer festa porque o filho voltou. Simples assim. Vamos fazer festa porque esse aqui estava perdido e foi achado. Amar não é só dizer, filho, eu te amo. Amar é ver em atitude. É dizer, filho, você é mais importante do que os seus erros. Filho, você é mais importante que o seu custo financeiro, que a metade dos meus bens que você levou. Está conseguindo receber para você essa palavra? Talvez você está achando que as coisas estão ruins para você porque você fez isso, deixou de fazer aquilo. Consequência é uma coisa. Mas Deus não fica te castigando por isso. Ele é amor, pai de amor. Você gerou consequência. Eu posso sei quantas consequências erradas na minha vida por decisões que eu tomei, de caminhos que eu tomei.
tomei. E muitas delas, tive certeza absoluta que estavam na direção de Deus. Então, se as consequências vieram para a direção de Deus, é problema dele. Eu sei e confio nele. E ele falou para o filho, não importa seus erros do passado, seus méritos do presente. Depois de arrependido, humilhado, o pai abre os braços e diz, você está na casa do pai. Vem cá, vamos fazer festa. Você está aqui. É isso que importa. E ele nos ensina o valor do amor. E Paulo escreveu aos Coríntios uma expressão poética que muitas pessoas usam e que diz profundamente. 1 Coríntios 13 diz assim, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria um metal que soa ou como o sino que tinha. E ainda se tivesse o dom da profecia, conhecesse todos os mistérios, toda a ciência, ainda não tivesse a fé de maneira que tal transportasse montes, eu não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, não tivesse amor, isso nada me aproveitaria. O que Paulo está dizendo aqui? Sem o amor, a Bíblia não fala Deus é amor? Então, sem o amor de Deus em nós, não somos nada. Não adianta fazer o que você fizer. É resplandecer o amor de Deus na sua vida, na nossa vida. Ter atos de amor. Atos super-humanos, podemos dizer assim? Às vezes, não é aquele absurdo, mas às vezes as coisas que as pessoas olham para você, mas uma pessoa normal não faz isso, você não é normal. O amor de Deus te faz você uma pessoa fora do normal, diferente. Se você expressar o amor dele, você pode, se você não tiver isso, se nós não tivermos isso, acabou, tudo foi embora. Ele simplesmente nos ama. Ele não só nos ama, ele é amor, né? E ser amor é diferente. Um Deus onipresente que é amor, quer dizer, você está dentro de um ambiente, eu repito isso sempre, dentro de um ambiente que Deus está, e ele está em todo lugar, e por você estar nele, você está mergulhado no amor dele. Não é lindo? Esse amor te contagia, só você abrir seu coração e receber. Só que as pessoas põem isso no âmbito de uma religião, de uma prática religiosa, e misturam Deus com um monte de regras humanas e fazem aquela salada, aquele negócio, e perde a oportunidade de viver a essência de Deus, que é sentir que Ele está aqui. Que esse ar que eu respiro, Deus está nele, que essa câmera, todas as coisas por aqui, as iluminações que eu tenho aqui, Deus está através dele, chegando em mim, ocupando todos os espaços. E ele é amor, e por isso ele ocupa todos o espaço mínimo. Quando você está com o livro fechado, ele está ali dentro, abriu o livro, está ali dentro. O amor de Deus está pairando, preenchendo cada espaço, cada... Né? Ser amado por Deus significa experimentar o amor direto da fonte. É esse o significado. Permita-se degustar essa presença do amor em sua vida. Permita-se ser alcançado por Deus, por esse amor, que Ele possa te comprimir a nossa insignificância, possa nos comprimir a nossa insignificância e que Ele transborde através de nós como significado para as outras pessoas, para cada um que vive ao nosso lado. É direto da fonte, puro, incomparável. Ser amado por Deus significa que nós sejamos a expressão desse amor por onde nós estivermos. Tal qual esse pai, que não soma débitos e não soma créditos. Muito difícil para nós isso. Ah, mas eu não quero isso. Ah, não falo com fulano mais por isso. Ah, não quero ver fulano. Nós somos naturalmente assim. Mas quando nós somos permeados por esse amor, essas atitudes não fazem parte da nossa vida, não. Elas saem. O erro do outro não nos faz, não deixa pior do que a gente. Porque nós também erramos. E às vezes nós pegamos o erro do outro e colocamos numa balança humana.
E amar, ser amado por Deus significa a balança nossa precisa ser mais parecida com a de Deus do que a nossa. Não digo ser igual, que é impossível, mas você tem que tentar, que os pesos ali tem que ser cada vez mais parecidos com os pesos que Deus usa, pesos e medidas. Ser amado por Deus significa resplandecer, e que seja uma expressão desse amor pelo irmão, pelo próximo. Amor não em palavras, mas em atitude. Amor às pessoas e não às coisas. Um amor que nunca vai trocar o amor a uma pessoa por amor a uma coisa. Que nunca vai se ofender porque uma pessoa desperdiçou a fortuna, um filho desperdiçou a fortuna e outro te agradou. Um amor que vai ser influenciado por essas coisas. Vai ser influenciado porque sabe que a outra pessoa que está errando, dentro dela existe uma porção de Deus igual a em você e a em mim. Ser amado por Deus é transbordar esse amor e direto da fonte, ser abastecido todo momento. Porque a fonte está aqui, ó, em volta da gente. Esse amor nos alcança. Você respira esse amor. Você respira esse amor. Respira profundamente. E dentro desse ar que você respira, tem amor de Deus entrando dentro de você. Simbolicamente, obviamente. Sinta-se amado. Não permita-se servir a um Deus justiceiro, mas um Deus de amor. Claro que precisa do seu arrependimento, da sua humildade, da sua maneira de reconhecê-lo, mas e ter uma vida correta. Mas esse amor alcança a todos. Pena que muitos não proclamam perdem muita oportunidade de proclamar ao próximo. Pena que muitos perdem muita oportunidade de viver esse amor. Que Deus estenda a sua mão sobre a vida de vocês, sobre a casa de vocês, e que você possa sentir esse amor. E nessa semana, que esse amor resplandeça pela sua vida, por onde você andar, na sua casa, na sua família, no seu trabalho. Deus não soma débitos. Deus não soma créditos. Seus méritos não valem nada. O que vale são os méritos de Cristo na cruz. Que Deus te abençoe. Semana que vem a gente volta, se Deus quiser.